Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão reunidos aqui, os que estão longe, que todos possam receber as mais santas bênçãos do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a sua paz possa estar nos nossos corações a partir de agora. Amém. As Santas Escrituras, elas nos mostram uma história com a qual nós podemos aprender muito. Porque o Senhor, Ele de muito tempo, Ele vem preparando um povo muito especial para Ele. Aquele povo chamado o povo escolhido. Aquele povo que foi a razão de tantos livros escritos na antiguidade e que nós temos hoje acesso pelo Velho Testamento. Quando olhamos as suas páginas, a sua história, nós vemos um Deus zeloso, cuidando desta nação, orientando este povo, enviando os seus profetas para alertar aqueles que tinham se desviado do caminho. E nós, que somos o povo de Deus da modernidade, nós que somos a geração daquele mesmo povo, também nos nossos dias, temos aqueles que em nome do Senhor vêm anunciar a sua palavra, para nos alertar acerca do caminho que nós estamos seguindo. Do mesmo modo como foi naquele tempo, quando o povo de Deus se deixou corromper pelos costumes da época, pelos deuses daquela época, pelos interesses daquele tempo, também há no meio de nós muitos irmãos, muitas irmãs que se deixaram corromper. E nós temos que estar atentos, porque hoje os dias são muito mais graves do que naquele tempo. Hoje nós temos à nossa disposição muitas facilidades pelas quais nós podemos perder a nossa vida. Porque o mundo que não é amigo do Senhor, ele está aí com todo o seu poder nesses dias. E ele pode nos desviar também do nosso caminho. Assim como o povo de Deus se perdeu naquele tempo, a gente pode se perder nesses dias. E quando a gente olha para o passado, a gente vê que Deus, apesar de ser zeloso do seu povo, ele também soube castigar quando era necessário. E um dos eventos que mais nos chama atenção é aquele em que ele deixou que o povo ficasse escravo na Babilônia. Porque ele enviava os profetas e o seu povo perseguia os mensageiros. Alguns eram mortos, outros atirados em cisterna. E o profeta Isaías, esse que nós vamos hoje falar um pouquinho aqui sobre o livro dele, ele foi, segundo as tradições, cerrado ao meio, porque ele teve a ousadia de falar que o povo de Deus estava andando no caminho errado. Cerraram o homem no meio. E esse povo está aqui hoje. É o nosso povo. O nosso povo também não gosta muito que a palavra de Deus venha feri-lo nos seus brios, nas suas vergonhas. Nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus nos acusar das coisas erradas que nós fazemos, das coisas que nós precisamos fazer. É certo que não perseguimos ninguém, mas torcemos o nariz, nos afastamos da igreja, fugimos da casa do Senhor, vamos procurar um discurso mais em acordo com os nossos próprios interesses, que são os interesses do nosso coração. Povo de Deus, homens e mulheres verdadeiros,
precisam estar atentos, porque as ciladas são muitas. Nós não podemos nos deixar enrolar pelo inimigo. E ter cuidado para que Deus não se afaste da nossa vida. Porque se Ele se afastar da nossa vida, nós vamos, em verdade, viver num deserto. E a vida no deserto não é nada boa, não. Eu queria que os irmãos acompanhassem. Abra o seu livro de Isaías, no Velho Testamento, o livro do grande profeta Isaías, no capítulo 64, quando o Espírito faz aqui uma reflexão junto com o povo, clamando a Deus, para que Deus descesse sobre eles. Eles estavam cansados do sofrimento, da escravidão. Capítulo 64 do livro de Isaías. Na introdução do livro, do capítulo, ele diz assim: se fendesses os céus, ó Senhor, e descesses e os montes escoassem de diante da tua face, como um fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários, e assim as nações tremessem na tua presença. O lamento do profeta, na introdução desse capítulo, é o desejo de que Deus pudesse vir a esse mundo aonde permanece a iniquidade, o pecado com todo o seu poder, onde os inimigos de Deus hoje estão por toda parte, ensinando as suas doutrinas falsas, enganando o povo. Nessa época, o povo de Deus estava perdido, estava entristecido, porque Deus havia se afastado deles. Nos nossos dias, também o nosso povo está com o seu coração endurecido. Nós vemos hoje a igreja enfraquecida nos seus sentimentos. Nós vemos o amor das pessoas se esfriar. E nós precisamos lamentar ao nosso Deus a sua ausência. E dizer de coração a Ele: Senhor, que bom seria se o Senhor descesse dos céus, se viesse a esse mundo e mostrasse a esse mundo pelo seu poder glorioso, que Tu reinas, Senhor. Quisera que o Senhor viesse e não demorasse muito, não, para vir, porque o mundo da iniquidade está cada dia com maior poder, destruindo vidas, enganando as pessoas, afastando os irmãos da igreja, trazendo para dentro da igreja coisas que não tem nada a ver com o santo evangelho da salvação do Senhor. A palavra fala aqui deste fogo que Deus faz ferver as águas, para fazer notório o seu nome. Ora, Deus, Ele tem os seus mecanismos para poder ensinar ao povo que Ele é o Todo-Poderoso. Quando a gente vê acontecer um desastre natural, como vimos agora no Nepal, um terremoto que fez ceifar a vida de milhares de pessoas, um país pobre, miserável. Podia ter acontecido um terremoto num país rico, onde houvesse muitos recursos. Não, onde está instalada a miséria, onde o povo está envolto num ambiente de idolatria, de adoração a deuses que não é o grande Deus. Ele vai lá e permite que esses eventos aconteçam e ceifem milhares de vidas. Para o Senhor, irmãos, essas tragédias não significam nada, porque Ele quer mostrar ao povo deste mundo que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso e que nós precisamos nos render a Ele. Ele faz ferver a vida como ferve a água, irmãos. E não só para essas nações que adoram deuses estranhos, mas também para nós que somos o seu povo, como Ele fez com o povo dele no passado. Se nós não nos aquietarmos e nós não nos dedicarmos ao Senhor, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo a nossa fraqueza, que nós não somos nada, esse Deus, Ele vai fazer ferver a água à nossa volta, com certeza.
Com toda certeza. Porque ele não poupou o seu povo. Quando fazia as coisas terríveis que nunca esperávamos, descias dos céus e os montes se escoavam diante da tua face. Ele falando do poder de Deus, que de uma hora para outra o Senhor fazia alguma coisa que eles não estavam esperando. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Parece que está tudo bem, mas Deus pode mudar a sua vida amanhã, daqui a pouco, a hora que você sair da igreja. Porque Deus é um fogo abrasador, Ele está com o seu Espírito sobre nós, cuidando do povo dele. As nações pagãs, as nações idólatras, Ele também está olhando. E veja o que Ele faz com as nações que Ele quer mostrar que Ele é o Senhor. Desde a antiguidade, olha o verso 4. Não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus, Ele faz ferver águas à nossa volta, se Ele quiser. E traz sofrimento de toda a ordem para nós, porque para Ele não se interessa em preservar a sua vida aqui nesse mundo sem que você o conheça. Preste bem atenção nisso, porque Deus, Ele faz acontecer a tua volta. Mas Ele é um Deus maravilhoso, misericordioso. A palavra diz assim que Ele trabalha a favor daquele que espera nele. Então a nossa esperança não pode estar nesse mundo. A nossa esperança, ela precisa estar no nosso Deus, no nosso Pai, no nosso Criador, naquele que enviou o seu Filho para nos tirar do círculo de sofrimento. E se nós esperamos nele e confiamos na sua beneficência, com toda certeza, irmãos, Ele vai realizar o bem para nós. Hoje eu estava lendo a carta do apóstolo Paulo, e a palavra, ela diz uma coisa maravilhosa. Ela diz que nós, não adianta nós querermos fazer alguma coisa, nem desejar alguma coisa que não seja a vontade de Deus. Não acontece. Se você resolver mudar a sua vida por você mesmo, você não vai conseguir. Porque Deus tem uma vontade que é sobre a nossa vontade. Ele quer fazer algo na nossa vida e a gente tem que deixar Ele fazer. Deixa o Senhor conduzir o barco da sua vida. Entregue o leme do barco da sua vida para o Senhor. Não queira pilotar o barco da sua vida por você mesmo. Não dá certo. Aprenda a perceber a ação benfazeja de Deus na tua vida. Porque Ele está trabalhando por você. Mas Ele tem um plano para cumprir na tua vida. Está escrito lá no projeto dele, olha, vai acontecer isso, aquilo, em tal tempo, para que esta árvore possa dar os seus frutos. Nós somos as árvores da casa do Senhor. E temos que frutificar. Temos que dar frutos. O que acontece com a árvore que não frutifica? O que o Senhor faz? Ele corta. Ele corta e joga fora. E não joga fora só não, o que ele faz mais? Ele queima, para não ficar nem semente. Árvore ruim, ele corta, joga no fogo e queima. Preste bem atenção nisso. Mas esse Deus, esse mesmo Deus, também trabalha a favor daqueles que têm esperança na sua bondade, na sua misericórdia, na sua sabedoria, no seu poder infinito. Nós somos um povo que precisamos depender de Deus em todas as coisas. Amém? Depender de Deus em todas as coisas. Esperar somente no Senhor. Não podemos esperar no mundo. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Os interesses desse mundo são interesses financeiros.
A palavra segue no versículo 5, dizendo assim, que Deus saiu ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembravam dele nos seus caminhos. Olha o que diz a palavra. Deus, ele sai ao encontro daqueles que se lembram do Senhor. É um Deus que opera todos os dias na tua vida, nos seus caminhos, quer dizer, em todas as coisas que você for fazer. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida íntima, na sua vida conjugal. É um Deus que vai até você para edificar a tua vida. Esse é um Deus maravilhoso. Não é uma pessoa, não. Não é um espírito qualquer, não. Um serafim, não. É o Criador, é o Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que será para sempre. O profeta continua aqui na sua reflexão, o Espírito ensinando o povo que desviou-se do caminho. Olha o que ele diz aí: eis que tiraste, porque nós pecamos. Nesses caminhos, há eternidade para que sejamos salvos. Eles estavam se sentindo perdidos naquela época, na escravidão, mas todos nós somos como o imundo. Eles começaram a reconhecer que eles viviam longe de Deus e que sem Deus eles eram simplesmente uma imundície. Irmãos, a nossa alma, ela não vive sozinha. O nosso corpo precisa de comida para viver, não é verdade? Se você ficar sem comida, você morre. Mas a nossa alma, ela precisa de se alimentar. Se ela não comer da comida do Espírito, ela morre também. E a gente fica vivo, fisicamente, mas espiritualmente, nós estamos mortos. Então nós precisamos de buscar nesse Deus este alimento que a nossa alma tanto precisa. Nós não podemos abrir mão de ter esta intimidade com Deus. E se nós não reconhecermos que nós, sem Ele, nós somos imundos, nós ficaremos afastados dEle. O nosso pensamento, a nossa mente, ela precisa estar em comunhão com o pensamento e a mente de Deus. E é Cristo que faz esse intermédio. É Ele a ponte entre nós e o Pai. Se nós cremos no Filho, nós entramos em comunhão com o Pai. E a nossa alma passa a ser uma alma que tem em si mesma a pureza de Deus. Sem Deus, nós somos imundos, é o que diz aqui o profeta. A nossa justiça, nós somos cheios de justiça, irmãos. Achamos isso, achamos aquilo. A palavra diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Sabe do que ele está falando aqui? Dos panos que a mulher usa quando está menstruada. Hoje não tem mais isso, né? Usa um outro instrumento aí. Como é que chama a coisa? Absorvente. Naquela época não usava absorvente, usava um pano. E o profeta está se referindo a isso. A nossa justiça é isso. É como um trapo de imundície. Quer dizer, as nossas justiças, a nossa opinião, o que nós achamos perante Deus não significa nada, irmãos. Nós temos que abrir mão do nosso eu. A gente tem que dizer que sem Deus nós não somos nada. Que sem a luz dele nós ficamos mergulhados na escuridão, na solidão, como eles estavam mergulhados. Nós murchamos como a folha. A palavra diz muitas vezes que a nossa vida terrena é como uma flor, que de manhã está bonita, no meio do dia já está meio esquisita, de tarde já murchou.
Sem Deus, nós somos uma folha que murcha. Já viu uma folhinha murcha, sem água? Fica caidinha assim. Se deixar, morre mesmo. Nós precisamos da água da vida que vem do coração de Deus. O Senhor disse, se nós crermos nele, olha só. Ele não disse que você precisa estudar para você se tornar uma fonte de águas vivas. Você não precisa fazer teologia. Você não precisa se isolar num mosteiro. O Senhor disse que se nós crermos nele, nós nos transformaremos numa fonte de águas vivas. Deixamos a imundície, deixamos a escuridão espiritual, deixamos essa vida tradicional que as pessoas têm para tomar posse da eternidade, para tomar posse das coisas que o povo lá fora não conhece, porque nós somos um povo santo, nós somos um povo separado, um conjunto de almas, um grupo de almas que Deus quis para ele. Sem ele, nós murchamos. As nossas iniquidades, ele diz que são os nossos pecados, nos arrastam como um vento, nos tiram do caminho, os nossos pecados. Ele fala no versículo 7, dizendo que não há ninguém que invoque o nome do Senhor. Olha a situação de pobreza espiritual que essas pessoas estavam envolvidas. Não havia quem quisesse o Senhor. Não há quem se desperte para o Senhor e possa guardar os seus ensinamentos. Por que que isso acontece? Porque escondes de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa dos nossos pecados. Irmãos, tem gente que fica reclamando por que que a vida virou uma confusão. Por que que acontece coisa desagradável? Por que que a enfermidade vem bater na porta da minha casa? Por que que o assalto vem bater na porta da minha casa? O infortúnio material? Em casa o marido não se entende com a mulher, os pais não se entendem com os filhos se prostituem. Qual é a causa de tudo isso, irmãos? Por que que a nossa família, a nossa vida está se derretendo? Está perdendo o seu vigor? Porque nós estamos distanciados de Deus. Deus escondeu de nós a sua face. Ele está falando aqui de um tempo lá atrás. Mas eu pergunto aos irmãos, por acaso há diferença dos nossos dias? Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós temos que declarar isso, que Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Isso não pode sair do meu coração, do meu pensamento. Não pode. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que considerar o Pai. Deus é Espírito. E como Espírito, Ele está em todo lugar. Deus é onipresente. O que quer dizer isso? Está em todos os lugares da sua criação. Mas é um pedaço de Deus que está aqui? Um pouquinho dele está lá do outro lado do universo? Não. Ele é onipresente. Quer dizer que Deus está em plenitude em todos os lugares da sua criação. Ele sabe tudo o que eu faço. As mínimas coisas. Não existe um lugar que eu possa me esconder dele. Sendo assim, em todas as coisas que eu for fazer, eu preciso pensar no Senhor. A palavra diz, fazei tudo
como se estivesse fazendo ao Senhor. O Senhor Deus, Ele é o nosso Pai. Nós somos o quê? Olha o versículo 8. Nós somos o barro e o nosso Pai Celestial é o oleiro. É Ele que fez a nós. É Ele que muda a nossa forma de ser, de viver. Se Ele quiser, Ele pode até quebrar o vaso, nos fazendo sofrer, porque nós não damos atenção a Ele. A palavra diz assim: nós somos o barro, tu o nosso oleiro, e todos nós somos a obra das tuas mãos. Não é um Deus sentado nos céus. A gente aprendeu, na nossa infância religiosa, nós aprendemos que Deus estava num trono. E de lá Ele enviava suas ordens para o universo. Mas nada disso existe na Escritura Sagrada, irmãos. Deus é um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que opera na tua vida todos os dias para a tua felicidade. Abra o seu coração, abra os seus olhos para ver, abra os seus ouvidos para ouvir a voz doce do Senhor. Deixa o Senhor tomar conta da tua vida. Não queira fazer por você, não. Deixa o Senhor, Ele é que opera a vida. Ele que entorta a tua vida para lá, entorta a tua vida para cá. Deixa o Senhor fazer a sua obra, Ele vai construir uma obra maravilhosa. Você não está sozinho. Ele está cuidando de tudo. Senhor, Tu és o nosso Pai. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. O Senhor é o nosso Pai, nós somos o povo de Deus. Ele está reconhecendo aqui, nós somos o Teu povo. A igreja precisa clamar a Deus nas suas aflições, nas suas angústias, que Ele esteja por perto de nós, que Ele faça vir sobre nós a sua ação misericordiosa, não só por nós, mas por aquelas pessoas que nós queremos salvar. E nós podemos salvar as pessoas. Nós podemos fazer isso. A palavra de Deus, ela nos credencia a sermos servos e servas da casa de Deus. Nós podemos salvar as pessoas, se nós quisermos. Se nós tivermos a ousadia, se nós tivermos a coragem de sair da vida que nós temos lá fora, a vida que só cuida de interesses terrenos para tratar das riquezas eternas. Salvar vidas que estão afundando. Nós podemos fazer isso. Amém? Mas eu preciso erguer a minha mão. Eu preciso Senhor, dizer em alto e bom som: Senhor, eis-me aqui. O que eu vou comer, como é que vai ser minha vida, serviço, se eu vou ter casa, se eu vou ter recurso para pagar as contas. Meu irmão, olha, esquece disso. Levanta a sua mão e diz: Senhor, eis-me aqui. Nós vamos ter um encontro de irmãos agora, em Cristo. Não é um encontro de passeio, ninguém vai passear. A gente vai tratar dos negócios do Senhor. Sabe o que são os negócios do Senhor? A anunciação dos evangelhos de Cristo, a anunciação das boas novas, a anunciação da ressurreição, a anunciação da vida além desse mundo, a anunciação de que o reino de Deus está chegando, a anunciação de que vai nascer uma nova humanidade, de que todos os poderes desse mundo serão destruídos por Deus. Todos os poderes desse mundo, os poderes militares, financeiros, a ciência desse mundo será tornada louca por Deus. Irmãos,
É uma grande revolução, uma grande mudança no planeta. Você está sendo chamado para participar disso. Deixe de lado as tuas coisas pessoais. Não vale a pena. Por mais justos que sejam os teus sonhos, é trapo de imundície. Perante o que Deus está querendo fazer, porque nós vamos tirar desse mundo toda a injustiça que está sendo cometida nele. Pode parecer que tudo está bem, mas não está. Os meios de comunicação falam pouco sobre os problemas do mundo, porque eles não querem deprimir o povo. Eles sabem que se o povo tiver com depressão, não compra. E se o povo não consumir, o sistema humano para. Mas nós estamos vendo milhares de pessoas serem assassinadas diariamente, irmãos. Genocídios que estão sendo cometidos, famílias destruídas, mulheres violentadas, crianças violentadas, homens assassinados friamente. Há os milhares no mundo hoje. Como nós podemos afirmar que as coisas estão bem? As coisas não estão bem, estão muito maus. E nem os países ricos e poderosos sabem o que fazer com eles. Com os loucos que estão no mundo, possuídos de Satanás, na verdade, porque os crimes que eles cometem são crimes bárbaros. É claro que isso não pode seguir. Eu quero que os irmãos entendam que a nossa vida não tem importância nenhuma perante o sofrimento da humanidade, irmãos. Você acha mesmo que você pode realizar um sonho seu e ser feliz perante um mundo onde as pessoas estão sendo assassinadas diariamente, de maneira fria? Ainda vivemos num país razoavelmente equilibrado. Apesar de ter assassinatos todos os dias também por toda parte, violência por toda parte, mas ainda estamos de pé, irmãos. Mas ninguém vai parar o crescimento desse estado de desordem que está aí. Não vai parar, porque não é provocado por homens. Ele vem do invisível. Ele vem do invisível. E nós estamos sendo chamados como soldados de Cristo. Vamos encostar um pouquinho os nossos sonhos e vamos dizer ao Senhor: Senhor, estou aqui. Nós vamos ter um encontro de irmãos. Venha participar do encontro. Faça a sua inscrição. Nós vamos estar reunidos aqui com irmãos que vêm de diversos lugares do Brasil. Irmãos das outras comunidades que ajudam a conduzir tudo o que é feito aqui. Nós temos outros irmãos que também trabalham como nós, que anunciam essas boas novas. E nós trabalhamos juntos para o Cristo de Deus. Você está sendo convidado para participar, para dar a sua opinião, para estar junto de nós como força de trabalho. Ai, meu sonho. Que sonho? E minha família? Deixa com o Senhor que está nos alistando. Você acha que Ele vai deixar sua família passar alguma necessidade? A minha casa, fique tranquilo, vai ficar guardada pelo Senhor. Não se preocupa com isso. Irmão, você está sendo chamado para que Deus não vire a face dele para o outro lado. Se Ele virar a face dele do outro lado, nós vamos secar como a folha que murcha. Como a flor que era bonita e daqui a pouco murchou, não é mais nada. Nós vamos ser árvore cortada, lançada fora e posto no fogo para não ficar nem lembrança dela. Isso é para todos nós, irmãos, para nós que estamos aqui, para os que estão recebendo a palavra em outros lugares, para toda esta humanidade. Estamos às portas de grandes mudanças. Nós temos que saber o que vai acontecer. O Senhor está nos chamando. Nesse tempo aqui, o profeta clamava, dizendo: olha, Senhor, o Senhor deve estar muito bravo com a gente, mas não fique assim por todo o tempo, não. Nós te pedimos que nos ajude, porque nós somos o teu povo, Senhor. Então a gente quer dizer para o Senhor que nós somos o povo dele, para ele continuar tendo paciência com a gente. Mas é chegado o tempo de mudanças para esta humanidade.
é para a humanidade. Não são mudanças religiosas. Preste atenção nisso. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a igreja. São mudanças que vão acontecer em todo o planeta. Não haverá nações que vão ficar de fora. Povos, línguas, ilhas, ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai entrar nisso. Nós temos que saber o que é a verdade. A verdade vem de Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Então, se alguém vier mostrar outro caminho para você, não vai. Não vá. Ah, tem um Deus não sei aonde. Ah, tem um espírito não sei aonde. Tem um guru não sei em que lugar. Não vá. Jesus disse, eu sou o caminho. Se alguém disser que tem uma verdade, uma doutrina diferente da doutrina ensinada na Escritura Sagrada, não vá. Não vá. Ele disse, eu sou a verdade. Se alguém disser para você que tem um lugar onde você vai ser feliz, você vai encontrar uma vida nova, não vá. Ele diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo, Senhor nosso, veio do céu para que nós tivéssemos um pastor para guiar a gente nesse caminho tão difícil que é a vida. Nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ninguém vai nos desviar deste caminho, em nome dele, em nome desta palavra abençoada que tem confortado e orientado a geração do povo de Deus em todas as épocas. Esse aqui é o nosso manual, é o que vai dizer para onde nós temos que seguir. Pode ir o mundo inteiro para outro caminho, nós vamos no caminho de Deus. Jesus disse assim, é um pequeno rebanho. É um pequeno rebanho. Não é muita gente não, mas é um pequeno rebanho. Vamos seguir firmes, confiante nesse Jesus que deu a sua vida por nós naquela cruz, que derramou aquele sangue para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Que a paz dele permaneça com a igreja aqui reunida e com os irmãos que recebem esta palavra em outros lugares. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois